Olá! Hoje vamos resolver a quinta questão da terceira prova do primeiro semestre de 2020. A quinta questão diz: seja alfa um número real positivo, sabe-se que f de x, dada por essa expressão, é côncava para cima em R e existe um x0 pertencente aos reais, tal que a segunda derivada da f calculada em x0 é igual a zero. E aí o que a questão quer é que a gente calcule o x0. Bom, para a gente poder tentar encontrar quem é o x0, primeiro a gente precisa encontrar quem é a derivada. Porque quem vai dar o x0 para a gente é a equação algébrica f duas linhas de x0 igual a zero. Uma vez que a gente conseguir obter essa equação algébrica, a gente pode tentar encontrar o x0 por algum método. Bom, mas para a gente encontrar, para a gente chegar nessa equação algébrica, primeiro a gente precisa encontrar a segunda derivada da f, e antes da gente encontrar a segunda derivada da f, a gente precisa encontrar a primeira derivada da f. Então, a nossa primeira parte da resolução do exercício é fazer essas derivações para a gente poder obter a segunda derivada da f e depois tentar verificar quem é o x0 que satisfaz a identidade f duas linhas de x0 igual a zero. Beleza, então aqui está escrita a fórmula da f. A gente tem uma função exponencial vezes um polinômio. E aí, para a gente diferenciar isso daqui, a gente pode ver a f como produto de duas funções. Uma função é exponencial e elevada a αx e a outra função é esse polinômio de segundo grau. Aqui não importa que a gente não saiba quem é a alfa. O alfa a gente sabe que é uma constante, a gente sabe até que ele é uma constante maior que zero. Então a gente procede o processo de derivação como se o alfa fosse qualquer constante positiva. Se fosse 1, fosse 2, o método para a gente diferenciar é exatamente o mesmo. Bom, e aí vendo a f como um produto, a gente pode aplicar a regra do produto aqui para poder diferenciar ela. Então, pela regra do produto, o que a gente vai ter? Primeiro, a gente reescreve o e elevado a αx e a gente vai diferenciar esse polinômio, mais a derivada do e elevado a x vezes o polinômio. Então, assim, a gente reescreve o primeiro, deriva o segundo. Depois, deriva o segundo e reescreve o primeiro. E aí a gente obtém essa soma com esses produtinhos, né, com a derivada aparecendo uma vez em cada. Bom, a derivada desse polinômio, a gente pode usar a regra para derivar polinômio. A derivada do x ao quadrado a gente sabe que é 2x, porque saiu 2 para fora, fica o x com o expoente 1. A derivada de 8x, o 8 é constante, então ele vai ficar multiplicando essa derivada. E a derivada de x é x elevado a 1, saiu 1 para fora, fica x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1, então fica somente 8. E o 144 é constante, então na hora que a gente deriva ele, fica 0. Então, a gente conseguiu essa primeira parcela, que é o elevado a x vezes essa retinha. E para a gente obter a derivada dessa exponencial aqui, a gente usa a propriedade da exponencial, que é justamente a derivada de e elevado a x da alfa elevada a alfax. Isso porque a derivada da exponencial a gente sabe, a derivada da exponencial é ela mesma. E e elevado a alfax nada mais é do que a exponencial composta com a função linear alfax. Então, a gente pode usar a regra da cadeia aqui, é uma forma de fazer isso. E aí a gente reescreve a função, né, calculada na composição dela, então daqui que vem o e elevado a alfax, e a gente multiplica pela derivada do que está aqui com ponto. Quando a gente deriva esse carinha, né, o que é a derivada dele vai dar simplesmente alfa. Então por isso que fica alfa elevado a alfax. E aqui a gente multiplica pelo segundo termo, que é o polinômio. Aqui é legal a gente colocar o e elevado a alfax em evidência, para poder tentar simplificar isso um pouquinho, e aí a gente consegue reescrever o que está aqui dentro como um polinômio de segundo grau ainda. Agora os coeficientes deles, o coeficiente desse polinômio de segundo grau, ele depende de alfa, mas até então a gente não está preocupado com isso. Então beleza, com isso a gente conseguiu uma fórmula para f' de x. Agora vamos diferenciar isso de novo para a gente obter a fórmula da segunda derivada da f. Então, aqui a gente reescreveu a fórmula da primeira derivada da f, e o que a gente vai fazer é de novo aplicar a regra do produto aqui para poder chegar na segunda derivada da f. Aplicando a regra do produto, a gente reescreve a primeira, deriva esse carinha, e aqui não tem importância da gente, não tem nenhuma dificuldade da gente derivar isso, sendo que o alfa é constante. E aqui a gente multiplica pela derivada do e elevado a x, da alfax, igual a gente fez no slide passado, e multiplica aqui pelo polinômio do mesmo jeitinho que ele está. Bom, e aí,
simplificando essa conta de novo, colocando o e elevado a alfa x em evidência, a gente chega novamente aqui em um polinômio quadrático. Bom, e aí aqui a gente precisa fazer uma certa análise quando a gente chega nesse ponto. Quando o problema fala que a f ela é côncava para cima, o que a gente tem de informação sobre a f, então, é que a segunda derivada dela vai ser maior ou igual a zero em todo ponto do domínio. E, além disso, ele fala para a gente que existe um x0 no domínio em que anula a segunda derivada. Bom, vamos olhar para esse x0 primeiro. Se o x0 anula a f2' de x, ele necessariamente tem que anular esse polinômio aqui, que faz parte da fórmula explícita da f. Isso porque a função e elevada a alfa x, ela nunca se anula. Então, se esse terminho aqui é igual a zero, e esse cara nunca é zero, então necessariamente esse carinha aqui tem que ser igual a zero, porque senão esse produto nunca seria zero também, né? Então aqui a gente tem uma fórmula para procurar o e elevado a alfa x. O e elevado a alfa x, a gente tem uma fórmula para poder encontrar o x0, porque o x0, como ele anula a segunda derivada da f, então ele anula esse polinômio, e aí a gente pode ver o x0 simplesmente como uma raiz desse polinômio. Bom, até então a gente está lidando com a possibilidade de que a gente poderia ter algum outro ponto no domínio da f que também anulasse a segunda derivada. Mas o problema de você ter um outro ponto no domínio da f que anula a segunda derivada é que você vai ter problema com o fato da f ser côncava para cima. Isso significaria que esse polinômio quadrático tem duas raízes. Porque o que acontece aqui é que como os zeros da f2' estão diretamente ligados com os zeros desse polinômio quadrático. A f2' poderia ter no máximo duas raízes. Mas se ela tiver duas raízes, então na região entre essas duas raízes, ou seja, se você já tem um x0 que é uma raiz da f2', e você vai ter um x1, e nesse intervalo que é entre o x0 e o x1, a sua f2' ela vai ser negativa, se o x0 for diferente do x1. Agora, se a f2' for negativa nesse intervalo, então significa que a sua f não é côncava para cima, em todo o domínio. E a gente sabe que ela é côncava para cima em todo o domínio. Então a f2' ela pode, no máximo, ter um único ponto aqui, em que ela vai se anular, e esse ponto vai ser o x0. Então a gente não precisa se preocupar com ter outros pontos aqui. A gente sabe que a escolha do alfa ela está conectada com esse problema no sentido de que esse polinômio de segundo grau ele pode ter somente uma única raiz. E como é que a gente garante que um polinômio de segundo grau vai ter uma única raiz? Para isso a gente precisa olhar para o delta dele. Se a gente for olhar para o delta dessa expressão, esse delta ele vai depender do alfa, e aí a gente pode proceder a algumas simplificações para poder encontrar qual é o valor explícito dele. E quando a gente procede essas simplificações, a gente encontra que o delta vai ser essa última expressão, que é menos 2 ao cubo vezes alfa ao quadrado, e esse polinômio quadrático em alfa, que é 64 alfa ao quadrado menos 1. E para a gente garantir que esse polinômio quadrático ele vai ter uma única raiz, a gente tem que ter que isso é necessariamente igual a zero. Então daqui a gente obtém quem é o alfa. O alfa ele tem que ser um alfa que zera esse delta. E aí a gente tem três escolhas, basicamente. A gente poderia ter o alfa igual a zero, um alfa igual a 1/8 e o outro alfa igual a menos 1/8. Mas pelo enunciado do problema de novo, a gente sabe que o alfa é positivo, então o alfa que vai satisfazer o nosso problema aqui vai ser o alfa igual a 1/8. Beleza. Então, o que eu escrevi aqui foi mais ou menos o que a gente discutiu, né? Que o delta ele tem que ser zero, porque a f2' ela vai se anular apenas no x0. E a gente tomou o alfa igual a 1/8, porque é a única escolha de alfa positiva em que a gente vai ter o delta igual a zero. E aí, uma vez que a gente tem o alfa, a gente pode encontrar o x0. Na hora que a gente vai substituir o x0 nas contas, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, né? Que vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nesse caso, o a é o alfa ao quadrado, o beta é o 4 alfa vezes 2 alfa mais 1.
E como a gente jogou o delta igual a zero, então isso aqui se simplifica a ser simplesmente menos beta sobre 2α. E aí, procedendo essas contas aqui, o que a gente chega é que x0 é igual a menos 20. E se a gente for olhar bem nos slides anteriores, vou passar para trás, passar rápido, a gente não tem essas opções dentre as opções de resolução, mas essas contas que vocês podem se sentir à vontade para poder rever essas contas e ver se tem algum errinho nelas, mas eu revi algumas vezes e não encontrei, então fico grato se alguém conseguir encontrar o erro. Mas de qualquer forma, mesmo que talvez essa resolução em específico esteja errada, o jeito de resolver a questão segue dessa mesma maneira e qualquer questão que vocês forem encontrar numa prova nesse estilo, ela vai ter mais ou menos essa resolução.